This is romance, where the sky is whiter and the moon. Todd Cease foi um homem de 39 anos que desapareceu misteriosamente em 2002, na Pensilvânia, Estados Unidos. Ele saiu de casa em um quadriciclo para procurar áreas de caça nas montanhas próximas e disse que voltaria logo, mas nunca retornou. Quando a família percebeu o desaparecimento, começaram grandes buscas na região. O quadriciclo dele foi encontrado abandonado perto de linhas de transmissão elétrica no alto da montanha, mas não havia sinal de Todd. Policiais voluntários, cães farejadores e helicópteros procuraram por ele durante horas sem sucesso. No dia seguinte, o corpo de Todd foi encontrado em uma área de mata que, segundo relatos, já havia sido revistada antes. Isso deixou muitas pessoas intrigadas. Depois disso, começaram a surgir rumores de que testemunhas teriam visto luzes estranhas ou até um possível OVNI sobre a montanha no dia do desaparecimento. A autópsia oficial concluiu que havia cocaína no organismo de Todd, e as autoridades consideraram a morte como relacionada ao uso de drogas e às condições da floresta. Porém, muitas pessoas não acreditaram totalmente nessa explicação por causa das circunstâncias estranhas do caso. Com o tempo, o desaparecimento de Todd Cease virou uma famosa história de mistério e ufologia, sendo frequentemente citado em teorias sobre os desaparecimentos inexplicáveis e possíveis abduções alienígenas. Licorice McKechnie, cujo nome verdadeiro era Christina McKechnie, é uma cantora e compositora escocesa nascida em 1945. Ela ficou famosa no final dos anos 60 por participar da banda folk psicodélica The Incredible String Band, um grupo muito influente da cena hip da época. Ela cantava, tocava percussão e ajudava a criar o estilo místico e experimental da banda. Licorice participou de álbuns importantes do grupo e esteve no famoso festival Woodstock Festival em 1969. A banda era admirada por artistas como Paul McCartney e Bob Dylan. Depois de sair da banda nos anos 70, ela continuou envolvida com música por algum tempo, tocando com outros artistas e vivendo nos Estados Unidos. Porém, sua vida começou a ficar mais instável. Segundo relatos de pessoas próximas, ela sofria de problemas mentais e escolheu viver de forma isolada e até sem moradia fixa em certos períodos. O grande mistério envolvendo Licorice aconteceu porque ela desapareceu da vida pública nos anos 80. Durante muito tempo, acreditava-se que ela havia sumido após ser vista pegando carona no deserto do Arizona em 1987. Sua família e antigos colegas não tinham notícias dela e muitos chegaram a pensar que ela poderia ter morrido. Porém, reportagens recentes de 2025 afirmaram que ela ainda estaria viva, vivendo discretamente na Califórnia sob o nome de Christina. Mesmo assim, ela continua longe da mídia e evita contato público, mantendo uma vida muito reservada. O desaparecimento de Adam, Trevor e Mitchell O'Brien é um dos casos de desaparecimentos de crianças mais misteriosos do Canadá. Os três irmãos, Adam O'Brien, Trevor O'Brien e Mitchell O'Brien, desapareceram em 9 de novembro de 1996 na cidade de Torbay. Eles tinham 14, 11 e 4 anos de idade na época que eles desapareceram. Naquele dia, os garotos estavam visitando o pai, Gary O'Brien, que era separado da mãe deles, Diana Boland. À noite, Gary ligou para Diana e disse que não devolveria os filhos. Ele também afirmou que sua casa estava armada para explodir caso alguém tentasse entrar. Quando a polícia chegou, encontrou um sistema improvisado com tanques de propano que realmente poderiam causar uma explosão enorme. Depois disso, Gary e os três meninos desapareceram sem deixar rastros. A investigação revelou que Gary tinha histórico de problemas psicológicos, comportamento violento e tendências suicidas. Um ano depois, uma peça de motor de carro dele foi encontrada no oceano perto de penhascos de Newfoundland, mas nenhum corpo foi encontrado. Algumas pessoas acreditam
acreditam que ele matou os filhos e depois morreu também. Outras acham que ele pode ter fugido e criado os meninos isolado do resto da sociedade. Um dos detalhes mais estranhos aconteceu em 1998. Uma mulher de Thunder Bay afirmou ter reconhecido os irmãos e disse até saber apelidos pessoais deles, informação que não era pública. A polícia considerou a pista confiável, mas nunca conseguiu encontrar essa mulher novamente. O caso ganhou atenção internacional e a Interpol chegou a procurar Gary O'Brien. Até hoje, ninguém sabe com certeza o que aconteceu. A mãe dos garotos continuou acreditando por décadas que eles poderiam estar vivos. Fotos de progressão de idade foram feitas para mostrar como eles poderiam parecer adultos atualmente. O desaparecimento de John Favara é um dos casos mais famosos envolvendo a máfia americana e o mafioso John Gotti. Tudo começou em março de 1980. Favara era vizinho de Gotti em Howard Beach, em Nova York. Um dia, o filho de 12 anos de Gotti, Frank Gotti, estava andando em uma mini bike e entrou rapidamente na rua sem olhar. Favara acabou atropelando o garoto acidentalmente. A polícia investigou e concluiu que foi realmente um acidente. Então Favara não foi preso. Mesmo assim, a família de Gotti ficou muito furiosa. Favara recebeu ameaças de morte e até foi atacado pela esposa de Gotti quando tentou pedir desculpas pela tragédia. Depois disso, ele passou meses vivendo com medo. Em 28 de julho de 1980, cerca de 4 meses após o acidente, Favara desapareceu misteriosamente. Testemunhas disseram que vários homens o forçaram a entrar em uma van perto de seu trabalho. Nunca mais ele foi visto. O FBI acredita que ele foi sequestrado e assassinado por membros da máfia ligados a Gotti. Existem várias teorias sobre o que aconteceu com o corpo, que ele teria sido enterrado em segredo, que foi jogado no oceano dentro de concreto ou dissolvido em ácido, segundo documentos judiciais divulgados anos depois. Embora nunca tenha sido oficialmente provado que John Gotti ordenou o assassinato, a maioria das pessoas acredita nisso por causa da reputação violenta dele e das ameaças feitas após a morte do filho. O corpo de Favara nunca foi encontrado e ele foi declarado legalmente morto em 1983. George Mallory foi um famoso alpinista inglês que participou das primeiras expedições ao Monte Everest nos anos de 1920. Ele nasceu em 1886 e ficou conhecido principalmente por tentar alcançar o topo da montanha mais alta do mundo antes de qualquer outra pessoa. Mallory participou de 3 expedições britânicas ao Everest, em 1921, 1922 e 1924. Na época, escalar o Everest era muito mais perigoso do que hoje, porque os equipamentos eram simples, as roupas não protegiam tanto do frio extremo e quase não existiam técnicas modernas de segurança. Mesmo assim, ele era considerado um dos melhores montanhistas da sua geração. A frase mais famosa ligada a Mallory surgiu quando uma jornalista perguntou por que ele queria subir o Everest. Ele respondeu "Because it's there", ou, em português, porque ele está lá. Essa resposta virou uma das frases mais conhecidas da história do alpinismo. O maior mistério envolvendo Mallory aconteceu em junho de 1924. Ele e seu parceiro de escalada, Andrew R. Irvine, desapareceram perto do topo do Everest. Eles foram vistos pela última vez muito próximos do cume, mas desapareceram na neblina e nunca mais retornaram ao acampamento. Desde então, existe a dúvida: será que eles conseguiam chegar ao topo antes de morrer? Oficialmente, os primeiros homens a alcançar o topo do Monte Everest foram Edmund Hillary e Tenzin Norgay em 1953. Porém, como Mallory e Irvine desapareceram quase 30 anos antes, muitas pessoas acreditam que eles podem ter sido os verdadeiros primeiros a chegar ao cume. Em 1999, o corpo de Mallory foi encontrado congelado no Everest por uma expedição de pesquisadores. Alguns objetos pessoais ainda estavam no cume, mas a câmera que poderia provar se ele chegou ao topo nunca foi encontrada. O corpo de Irvine também continua desaparecido, por isso o mistério permanece até hoje.
Sebastián Álvarez, também conhecido pelo apelido Mente Enferma, foi um influenciador chileno e figura bastante conhecida da cena emo do Chile durante os anos 2000. Ele desapareceu em 28 de setembro de 2017 na região de Curinhanco, perto de Valdivia, no Chile, aos 32 anos. Sebastián ganhou a fama na internet por seu estilo visual alternativo e pelas fotos artísticas que publicava. Porém, ele também se envolveu em polêmicas online. Segundo relatos, ele recebeu muitas críticas e ameaças depois de publicar imagens consideradas ofensivas e gordofóbicas em redes sociais. Isso teria afetado bastante sua saúde mental, levando a se afastar da internet e da vida pública. Depois disso, ele foi morar em uma área mais isolada em Valdívia, onde passou a viver com o seu parceiro americano Michael Rowe. De acordo com Michael, Sebastián frequentemente falava sobre morte e suicídio. No dia do desaparecimento, Sebastián teria dito que pretendia tirar a própria vida antes de sair sozinho em direção a uma floresta próxima da casa onde moravam. Um detalhe estranho do caso é que o cachorro de Michael seguiu Sebastián na floresta, mas voltou sozinho alguns dias depois. Desde então, Sebastián nunca mais foi visto, nenhum corpo foi encontrado e o caso continua oficialmente sem solução. Com o passar dos anos, surgiram suspeitas e teorias envolvendo Michael Rowe. Familiares de Sebastián chegaram a desconfiar dele, mas Michael negou qualquer participação no desaparecimento em entrevistas para a imprensa chilena. O caso virou um mistério bastante comentado em comunidades de desaparecimentos e na internet chilena porque mistura fama online, problemas psicológicos, isolamento e um desaparecimento sem respostas concretas até hoje. O desaparecimento de Kenny Vitti é um dos mistérios mais famosos da internet envolvendo exploração, cavernas e teorias sobre a Área 51. Kenny era um aventureiro e youtuber americano que fazia trilha sozinho no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Em 2014, ele comentou em um vídeo no YouTube que havia encontrado uma caverna muito estranha no deserto perto da região da Área 51. Segundo ele, a entrada da caverna tinha o formato da letra M e quando se aproximou dela, começou a sentir uma vibração intensa no corpo e um medo inexplicável. Assustado, ele fugiu do local. Muitas pessoas não acreditaram na história e desafiaram Kenny a voltar lá para provar que a caverna existia. Então, ele fez uma segunda trilha tentando encontrar o local novamente e gravou um vídeo chamado M Cave Hike, mas não conseguiu achar a caverna. Mesmo assim, ele disse que tentaria outra vez. Em novembro de 2014, Kenny saiu sozinho para sua terceira busca pela caverna chamada M Cave, ou em português, Caverna M. Ele avisou a namorada que iria fazer uma trilha, mas não explicou exatamente para onde estava indo. Depois disso, nunca mais foi visto. Dias depois, equipes de resgate encontraram o carro dele estacionado perto da trilha e também acharam seu celular perto de uma mina abandonada no deserto. Porém, o corpo dele nunca foi encontrado. O caso ficou extremamente famoso online porque surgiram várias teorias. Algumas pessoas acreditam que Kenny caiu em uma mina ou morreu devido ao ambiente perigoso do deserto. Outras acham que ele encontrou algo ligado à Área 51 ou ao exército americano. Existem até teorias envolvendo alienígenas ou fenômenos sobrenaturais. Sempre tem que ter essa porra, né? A teoria considerada mais provável por muitos investigadores é suicídio. A namorada dele disse que Kenny sofria de depressão há anos e já tinha falado frases como "ninguém nunca vai me encontrar". Ela também comentou que, diferente das outras trilhas, ele não levou sua câmera nessa última viagem. Até hoje, o mistério da Caverna M continua sem solução definitiva e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Kenny Vitti. O caso virou uma espécie de lenda moderna da internet, misturando o desaparecimento real, conspirações e exploração no deserto. Wallace D. Fard Muhammad foi o fundador da Nação do Islã, um movimento religioso que surgiu nos Estados Unidos no início dos anos de 1930, principalmente em Detroit.
Ele apareceu na cidade por volta de 1930 e começou a pregar ensinamentos religiosos voltados para a população afro-americana, misturando ideias do islamismo com mensagens de valorização da identidade negra e crítica ao racismo da sociedade da época. Ele criou templos, escolas e organizou o movimento que depois cresceu bastante sob a liderança de Elijah Muhammad. Suas ideias formaram a base da nação do Islã e influenciaram figuras importantes como Malcolm X e Muhammad Ali. Um dos aspectos mais misteriosos sobre ele é que sua origem nunca foi confirmada com certeza. Não se sabe exatamente de onde ele veio e até mesmo sua data de nascimento é incerta. Em 1974, ele desapareceu de forma repentina e depois disso não há registros claros sobre seu paradeiro, o que gerou várias teorias e especulações sobre sua identidade. Mesmo com esse mistério, ele é considerado uma figura importante por ter criado um movimento religioso que teve grande impacto social, cultural e político nos Estados Unidos. Luigi Barbesino foi um jogador de futebol, treinador e militar italiano que viveu entre 1894 e 1941. Ele nasceu na cidade de Casale, Monferrato, na Itália, e ficou conhecido principalmente por sua atuação no futebol no início do século XX. Como jogador, Barbesino atuava no meio-campo e defendeu quase todas as suas carreiras no clube de Casale. Seu maior destaque foi a conquista do campeonato italiano da temporada de 1913 e 14, um dos títulos mais importantes da história do clube. Ele também chegou a jogar pela seleção da Itália, participando de competições internacionais e até dos Jogos Olímpicos de 1912, sendo um dos atletas mais jovens do elenco italiano daquela época. Depois de encerrar a carreira como jogador, ele se tornou treinador de futebol. Trabalhou em alguns clubes italianos, incluindo o AS Roma, onde teve um papel relevante durante a década de 1930, ajudando a desenvolver a equipe em seus primeiros anos de existência. Mais tarde, Barbesino deixou o futebol e entrou para a Força Aérea Italiana durante a Segunda Guerra Mundial. Ele atuava como oficial observador em missões de reconhecimento aéreo. Em 20 de abril de 1941, durante uma dessas missões no mar Mediterrâneo, o avião em que ele estava desapareceu. Nunca foram encontrados destroços ou sobreviventes e ele foi considerado desaparecido em combate. Assim, Luigi Barbesino ficou lembrado tanto por sua carreira no futebol quanto pelo seu desaparecimento misterioso durante a guerra. Ida Hillis Adams foi uma escritora norte-americana do século XIX que ficou conhecida por transformar e publicar histórias inspiradas no folclore do México. Ela nasceu em 1857 em Kansas e passou parte da infância viajando com a família pelo oeste dos Estados Unidos e pelo norte do México. Durante esse período, aprendeu espanhol e entrou em contato direto com a cultura local, o que influenciou bastante na sua escrita. Na vida adulta, começou a publicar contos e textos em jornais da Califórnia. Suas obras misturavam lendas mexicanas, ficção e elementos de crítica social. Ela também se destacou por dar mais destaque a personagens femininas fortes, algo incomum para a época. Por isso, é vista por alguns estudiosos como uma autora importante na literatura regionalista dos Estados Unidos. Apesar do sucesso literário, sua vida pessoal foi muito conturbada. Ela também teve problemas familiares e judiciais, incluindo conflitos com o marido e acusações que a levaram a prisões e internações em instituições psiquiátricas. Esses acontecimentos acabaram prejudicando sua reputação e a carreira. Depois de uma série de problemas legais, Ida Hillis Adams desapareceu por volta de 1902 e não há registros claros do que aconteceu com ela depois disso, o que fez com que sua história ficasse parcialmente envolta em mistérios.
O desaparecimento de Glenn e Bessie Hyde aconteceu em 1928 durante uma viagem pelo Rio Colorado dentro do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Eles eram um casal recém-casado e decidiram fazer uma expedição de barco pelo rio, o que era extremamente perigoso na época, já que a região tinha corredeiras fortes e quase nenhum resgate disponível. Durante a viagem, eles foram vistos pela última vez em meados de novembro de 1928, depois de terem passado por alguns pontos do Canyon. Pouco tempo depois, deixaram de dar sinais e nunca mais foram encontrados. O barco que usavam acabou sendo localizado mais tarde, mas estava vazio, sem sinais claros do que havia acontecido com eles. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A explicação mais aceita é que o casal sofreu um acidente nas corredeiras do rio e acabou se afogando ou sendo levados pela correnteza. No entanto, como os corpos nunca foram encontrados, o caso permanece um mistério e surgiram várias teorias ao longo do tempo, mas nenhuma delas foi confirmada. O desaparecimento do DC-3 da Airborne Transport aconteceu em 28 de dezembro de 1948. Um avião Douglas DC-3 saiu de San Juan, em Porto Rico, com destino a Miami, nos Estados Unidos, levando 29 passageiros e 3 tripulantes, totalizando 32 pessoas a bordo. Durante o voo, a aeronave fez contatos normais com a estação de rádio, informando sua posição e confirmando que tudo parecia estar sob controle. Em determinado momento, o avião relatou que estava se aproximando da região da Flórida, mas depois disso não houve mais nenhuma comunicação. O DC-3 nunca chegou ao destino e desapareceu completamente no trajeto sob o oceano. Após perceberem o desaparecimento, autoridades iniciaram grandes operações de busca na região entre Porto Rico, Bahamas e Flórida. Navios e aviões procuraram por destroços ou sobreviventes, mas nada foi encontrado de forma conclusiva. Não houve sinais claros de queda nem de onde o avião poderia ter terminado. Uma investigação oficial foi realizada, mas não conseguiu determinar a causa do desaparecimento. Foram levantadas hipóteses como erro de navegação, problemas com combustível, falhas de comunicação ou condições climáticas inesperadas. No entanto, nenhuma explicação foi confirmada. Até hoje, o caso permanece sem solução. O avião e as 32 pessoas a bordo nunca foram encontrados, tornando o desaparecimento do DC-3 de 1948 um dos mistérios mais conhecidos da aviação. April Febb era uma menina inglesa de 13 anos que desapareceu no dia 8 de abril de 1969 em uma área rural do condado de Norfolk, na Inglaterra. Naquele dia, ela saiu de bicicleta para visitar parentes, fazendo um trajeto curto entre duas pequenas vilas chamadas Methven e Rowton. Durante o percurso, ela foi vista pela última vez pedalando por uma estrada pouco movimentada no início da tarde. Pouco tempo depois, a bicicleta dela foi encontrada abandonada em um campo perto da estrada, mas não havia nenhum sinal de April por perto. A partir desse momento, ela simplesmente desapareceu sem deixar rastros. A polícia iniciou uma grande investigação com buscas extensas na região, entrevistas com moradores e uso de cães farejadores e até helicópteros. Apesar disso, nenhuma evidência concreta foi encontrada que explicasse o que aconteceu com ela. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram, incluindo a possibilidade de sequestro ou ligação com crimes de outros desaparecimentos na época, mas nada foi comprovado. O caso continua sem solução até hoje e o destino de April Febb permanece desconhecido. Patricia Spencer e Pamela Hobley eram duas adolescentes que desapareceram no dia 31 de outubro de 1969 em Oscoda, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Naquele dia de Halloween, as duas foram vistas pela última vez durante a tarde caminhando juntas depois da escola. Elas supostamente tinham planos para ir a um jogo escolar e depois a uma festa, mas nunca chegaram a nenhum dos dois lugares e também não voltaram para casa. O desaparecimento chamou a atenção porque não houve sinais claros
claros de fuga voluntária. Algumas pessoas acreditam que elas possam ter pegado carona com alguém, já que foram vistas andando perto de uma estrada pouco antes de sumirem. Depois disso, não existe nenhum registro confiável de que tenham sido vistas novamente. A polícia investigou o caso por muitos anos, mas não encontrou provas concretas do que aconteceu. Foram levantadas algumas hipóteses, como fuga, acidente ou crime, mas nenhuma delas pode ter sido confirmada. Com o tempo, a possibilidade mais considerada passou a ser a de um sequestro seguido de um assassinato, embora nunca tenham sido encontrados os corpos ou evidências definitivas. Até hoje, o caso continua sem solução e Patrícia e Pamela permanecem desaparecidas, sendo um dos mistérios antigos mais conhecidos da região. Donald Mackay foi um empresário e ativista australiano que ganhou notoriedade por combater o cultivo e tráfico de drogas na região de Griffith, na Austrália. Ele fazia parte de uma família envolvida no comércio de imóveis e também tinha interesse na política local. Durante a década de 1970, Mackay começou a denunciar grandes plantações ilegais de maconha na região. Essas denúncias resultaram em investigações policiais e prisões, o que acabou chamando a atenção para a forte presença do crime organizado no interior da Austrália. Pouco depois de se tornar uma figura conhecida por essas denúncias, Mackay desapareceu em 15 de julho de 1977. Ele foi visto pela última vez em um estacionamento de um hotel. No local foram encontrados sinais de violência, como manchas de sangue e indícios de disparos, mas seu corpo nunca foi localizado. As investigações apontaram que ele provavelmente foi assassinado por criminosos ligados ao tráfico de drogas, possivelmente associados à máfia italiana presente na região. Um dos nomes mais citados nos suspeitos é o Robert Trimble, apontado como envolvido na rede criminosa. O caso teve grande impacto na Austrália, levando a investigações mais profundas sobre o crime organizado e o tráfico de drogas no país. Até hoje, o desaparecimento de Donald Mackay não foi totalmente resolvido e seu corpo nunca foi encontrado. Eugene John Herbert foi um padre jesuíta dos Estados Unidos que passou grande parte da sua vida como missionário no Sri Lanka. Ele também atuava como professor e treinador em escolas locais, sendo bastante envolvido com a comunidade, especialmente em regiões marcadas por conflitos. Durante a década de 1980 e início dos anos 90, o Sri Lanka vivia uma violenta guerra civil entre o governo e o grupo rebelde conhecido como LTTE, também conhecido como Tigres Tamês. Nesse contexto, Herbert também participava de iniciativas de ajuda humanitária e tentativas de promover paz e apoio a famílias afetadas pela guerra. Em 15 de agosto de 1990, ele estava viajando de scooter com um jovem chamado Bertram Francis entre duas cidades da região do leste do país. No meio do trajeto, os dois desapareceram sem deixar qualquer sinal claro do que aconteceu. Após o desaparecimento, não houve confirmação oficial do destino deles. Acredita-se que podem ter sido vítimas de violência ligada ao conflito armado, mas nenhuma investigação conseguiu provar exatamente o que aconteceu. Até hoje, o caso permanece sem solução e Eugene John Herbert é considerado desaparecido desde então. Pierre Bianconi foi um futebolista francês nascido em Córcega em 1962, que atuava como defensor. Ele teve uma carreira profissional durante as décadas de 1980 e início dos anos 90, jogando por clubes importantes do futebol francês, como o SC Bastia, o AS Cannes, o Nîmes Olympiques e até o Paris Saint-Germain. Era conhecido por ser um jogador muito físico e agressivo em campo, o que fazia com que recebesse muitas advertências e cartões. Apesar disso, conseguiu se manter como um defensor respeitado dentro do futebol francês da época, acumulando mais de 160 partidas profissionais ao longo da carreira. O ponto mais marcante da sua história aconteceu em 1993, quando ele desapareceu de forma misteriosa. Naquele período, ele enfrentava problemas pessoais e profissionais, incluindo dificuldades financeiras e questões judiciais. Após se envolver em uma situação complicada na Córcega, ele simplesmente sumiu e nunca houve confirmação oficial
oficial do que aconteceu com ele. Até hoje, o caso de Pierre Bianconi permanece sem solução clara, sendo lembrado tanto pela sua carreira no futebol quanto pelo mistério em torno do seu desaparecimento. O caso do desaparecimento de Paul Skiba e Sarah Skiba e Lorenzo Shivers aconteceu em 1999 no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e até hoje não foi resolvido. Paul Skiba era dono de uma pequena empresa de mudanças. No dia 7 de fevereiro de 1999, ele foi trabalhar acompanhado de sua filha de 9 anos chamada Sarah e de um funcionário chamado Lorenzo Shivers. Eles foram fazer um serviço de transporte com caminhões da empresa. Em algum momento do dia, os três chegaram de volta ao galpão da empresa e depois disso desapareceram completamente. Nenhum deles foi mais visto. Quando a polícia começou a investigar, encontrou sinais muito preocupantes no local e nos veículos usados pela empresa. Um dos caminhões tinha marcas de tiro, havia muito sangue dentro e fora dele, além de vestígios biológicos de cabelo e fragmentos de couro cabeludo. Isso indicava fortemente que tinha ocorrido violência grave ali. Com base nessas evidências, os investigadores concluíram que os três provavelmente foram assassinados logo após retornarem ao galpão. A suspeita é de que os corpos tenham sido removidos do local usando o próprio caminhão da empresa, já que alguns equipamentos também desapareceram. Apesar disso, nunca foram encontrados os corpos de Paul, Sarah e Lorenzo, e nenhum suspeito foi oficialmente condenado pelo crime. O caso permanece até hoje como um desaparecimento seguido de provável homicídio sem solução. O desaparecimento de Leigh Ott aconteceu em 27 de agosto de 1992 em Tupelo, no estado de Mississippi, nos Estados Unidos. Ela tinha 13 anos e ficou sozinha em casa enquanto sua mãe estava no trabalho. Naquele dia, uma tempestade forte se aproximava da região por causa dos efeitos do furacão Andrew. A mãe tentou ligar para a filha para avisar sobre o mau tempo, mas não conseguiu contato. Preocupada, ela voltou rapidamente para casa. Quando chegou, encontrou a residência em uma situação muito estranha. A porta da garagem estava aberta e dentro da casa havia sinais claros de confusão e possível violência. Havia manchas de sangue em alguns cômodos, incluindo o quarto e o banheiro, além de objetos fora do lugar, como se tivessem ocorrido uma luta ou algo repentino. Apesar disso, não havia sinais evidentes de arrombamento, o que dificultou entender como alguém teria entrado. Leigh não estava na casa. Alguns de seus pertences estavam faltando, mas ela não havia deixado qualquer explicação ou sinal claro de fuga. A cena indicava que algo grave tinha acontecido dentro da residência. A polícia foi chamada e iniciou a investigação. Entre os elementos encontrados havia também roupas com sangue e indícios de tentativa de limpeza em algumas áreas, o que levantou ainda mais suspeitas de crime. Mesmo assim, não foi possível identificar com certeza o que aconteceu ou quem poderia estar envolvido. Dias depois, um detalhe estranho surgiu. Os óculos de Leigh foram enviados pelo correio para a família. Esse gesto aumentou o mistério e levantou a hipótese de que alguém poderia estar tentando confundir as investigações ou provocar a família. Apesar das buscas e das investigações ao longo dos anos, Leigh Ott nunca foi encontrada. O caso continua sem solução e até hoje não se sabe se ela foi sequestrada, vítima de crime ou o que exatamente aconteceu naquela manhã. O desaparecimento de Ruth Wilson aconteceu em 27 de novembro de 1995 na Inglaterra e continua sem solução até hoje. Ruth era uma adolescente de 16 anos que vivia em Surrey. Naquele dia, ela não foi para a escola e passou o tempo em Dorking, onde fez algumas atividades aparentemente normais, como visitar uma livraria e encomendar flores para a madrasta. Depois disso, ela pegou um táxi até a região de Box Hill, um local rural conhecido por trilhas e áreas de floresta. O motorista do táxi foi a última pessoa a vê-la com certeza. Ele relatou que a deixou em Box Hill no fim da tarde e que Ruth ficou sozinha na chuva, perto da área de mata. A partir desse momento, ela desapareceu completamente. A polícia fez buscas extensas na região usando cães, helicópteros e equipes terrestres, mas não encontrou nenhum vestígio imediato dela. Com o tempo, surgiram algumas pistas indiretas como supostos bilhetes e relatos não confirmados de
avistamentos, mas nada que levava a uma conclusão. O caso ficou marcado por mistério porque Ruth teve atitudes consideradas incomuns no dia do desaparecimento, o que levou a várias teorias. Algumas pessoas acreditam que ela pode ter fugido voluntariamente, outras sugerem suicídio, e também existe a possibilidade de envolvimento de terceiros. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foram comprovadas. Até hoje, Ruth Wilson continua desaparecida e o caso permanece sem solução definitiva. Amy Roe Bechtel era uma mulher americana de 24 anos, atleta e corredora experiente que vivia em Lander, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Em julho de 1997, ela desapareceu de forma misteriosa e nunca mais foi encontrada. No dia do desaparecimento, Amy tinha uma rotina normal. Ela passou parte do dia fazendo atividades comuns e mais tarde saiu de casa. Acredita-se que ela tenha ido até uma área montanhosa próxima da cidade, na região de Wind River Ranger, que é um local bastante isolado e usado para trilhas e treinos de corrida. Ela não voltou para casa naquela noite. Quando o marido percebeu que ela havia sumido, começou uma busca. O carro dela foi encontrado em uma área rural chamada Burn Gulch, próximo a uma estrada da região. Dentro do veículo havia alguns pertences pessoais, mas nada que explicasse claramente o que aconteceu. As autoridades iniciaram uma grande operação de busca com equipes de resgate, voluntários e helicópteros, vasculhando trilhas, florestas e áreas montanhosas. Apesar disso, nenhum sinal definitivo de Amy foi encontrado. Com o passar do tempo, surgiram várias hipóteses. A primeira e a mais aceita é a de que ela possa ter sofrido um acidente enquanto corria ou caminhava em uma área remota, podendo ter caído ou se perdido. Outra possibilidade considerada é a de que ela tenha sido vítima de algum tipo de crime, embora nunca tenham surgido provas concretas disso. Também houve investigação sobre pessoas próximas a ela, mas nada foi comprovado. Até hoje, o caso continua sem solução. Amy Roe Bechtel foi declarada legalmente morta anos depois, mas seu corpo nunca foi localizado e o desaparecimento permanece um mistério. D.Y. foi um rapper canadense chamado Forrest Chebb, nascido em Vancouver em 1984. Ele começou a se envolver com música ainda jovem e acabou adotando o nome artístico de D.Y., que vem do Die Young. No início da carreira, ele fazia rap de forma independente e depois conseguiu atenção maior na cena musical canadense. Em 2009, assinou com a gravadora CP Records e começou a lançar músicas com mais alcance. Um dos trabalhos mais conhecidos dele foi a participação da música Passenger ao lado do cantor Danny Fernandes, que ajudou a dar visibilidade ao seu nome. Apesar do começo promissor, a carreira dele não chegou a se desenvolver completamente. Em 2010, D.Y. viajou para o México e depois disso desapareceu sem deixar rastros. Não houve mais contato com ele e seu caso passou a ser investigado, mas nunca foi totalmente resolvido. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com D.Y. após o desaparecimento, e o caso continua sem uma resposta definitiva. Hannah Up era uma professora americana que ficou conhecida por um caso muito incomum de desaparecimento repetido. Ela tinha um histórico de um transtorno raro chamado fuga dissociativa, no qual a pessoa pode perder a memória de quem é e sair andando sem rumo, às vezes funcionando normalmente, mas sem consciência da própria identidade. O primeiro desaparecimento aconteceu em 2008, em Nova York, quando ela saiu para correr antes do trabalho e não voltou. Após cerca de 2 semanas, ela foi encontrada ainda viva, vagando pela cidade em um estado de confusão mental. Em certo momento, ela chegou a ser localizada na água perto de Manhattan e sobreviveu após receber atendimento médico. Em 2013, ela desapareceu novamente enquanto trabalhava em uma escola em Maryland. Dias depois, foi encontrada desorientada perto de uma área natural, sem memória do que havia acontecido. O terceiro desaparecimento ocorreu em 2017 nas Ilhas Virgens, nos Estados Unidos, onde ela trabalhava como professora. Durante a passagem de furacões da região, ela saiu de carro e nunca mais foi vista. O veículo foi encontrado com seus pertences dentro, mas não houve sinais claros do seu paradeiro. Desde então, ela permanece desaparecida. A principal hipótese é que ela tenha entrado novamente em um estado de fuga dissociativa e se perdido, possivelmente sofrendo um acidente e sendo levada pelas condições perigosas do ambiente. O caso continua sem solução até hoje.